Rodrigo, tenho 59 anos, nunca me endividei, sempre paguei tudo certinho, mas hoje percebi uma verdade que escondi de mim mesmo. Eu não tenho nenhuma reserva, zero. E com um neto para ajudar e a vida passando depressa, eu preciso saber: aos 60 anos ainda dá para ter uma aposentadoria digna? Minha resposta: ou se dá. Com certeza, e é isso que você vai descobrir a partir de agora. Olá, meu nome é Rodrigo Scheble, eu sou servidor público federal há quase 20 anos e falo de finanças de um jeito leve, prático e totalmente conectado com a sua realidade de servidor público. Então agora, sem mais delongas, vamos para mais um episódio da nossa série Casos Práticos. E o episódio de hoje é do José Roberto. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. O José Roberto, pelo Teams, muita gente aí usa o Teams, não é mesmo? Ele me mandou essa mensagem aqui. Deixa eu expandir e vou pedir licença para ler rapidinho aqui a mensagem. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Estive na sua palestra ontem e queria te agradecer. Gostei demais do que você disse lá. Me identifiquei muito com várias situações que você citou, especialmente aquela parte sobre servidores que vivem sem dívidas, mas também sem nenhuma reserva. Eu confesso que saí de lá pensativo. Tenho 59 anos, sou servidor público há mais de 30, ganho cerca de 14 mil líquidos e, graças a Deus, nunca me endividei. Sempre paguei tudo certinho, mas, ao mesmo tempo, nunca sobrou nada. No final do mês, o dinheiro vai embora e eu fico na mesma. E tem um ponto: minha filha é solteira, tem um filho pequeno, meu neto, e eu a ajudo todo mês com 2 mil. Não é reclamação, faço de coração, mas isso também pesa no orçamento. A verdade é que eu não tenho reserva nenhuma, zero. Se acontecer alguma coisa comigo ou com a casa, eu sinceramente não sei o que faço. Eu pretendo trabalhar até os 70 anos, porque gosto do que faço e me sinto bem, mas queria chegar lá com tranquilidade, não dependendo apenas do contra-cheque. Por isso resolvi te escrever. Ainda dá tempo de eu construir um plano de aposentadoria a essa altura da vida? Se puder me orientar, eu agradeço demais. Bem, essa é a situação do colega José Roberto. Vamos começar a analisar, como sempre, primeiramente, o contexto em que o Zé Roberto ele está inserido. Vamos lá. Qual é a situação pessoal do Zé Roberto? Rapidamente passando aqui. A gente conversou depois dessa mensagem, né? E aí eu colhi alguns dados sobre o nosso colega. Ele é servidor público, ele é casado, ele tem 59 anos e ele tem 2 filhos maiores de idade, ok? A esposa dele é dona de casa. Ela trabalha, e muito, não é mesmo? Ela é dona de casa. Ou seja, ela trabalha, mas ela não tem uma remuneração, não é mesmo? O José Roberto ele tem mais de 30 anos de carreira e pretende ter pelo menos mais uns 10. Ele está com 59, ele pretende trabalhar até os 70 anos. Ele falou que ele gosta do que ele faz, não é mesmo? Qual a estrutura familiar dele? Ele tem uma filha adulta, ele tem um filho adulto, ele tem um neto pequeno, tá? Que ele ajuda mensalmente com 2 mil reais. Que bela ajuda, né? Que bela ajuda. Bem, quais as condicionantes emocionais aqui desse contexto do José Roberto? Bem, como ele mesmo me disse, com orgulho, ele nunca se endividou. Só isso aqui já o coloca à frente de boa parte do funcionalismo público, né? Eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas ele é minoria de nunca ter se endividado, tá bom? Mas também ele nunca acumulou uma reserva financeira, não é mesmo? Como ele mesmo diz, ele nunca acumulou uma reserva. Isso é muito ruim. Ele ganha bem, né? Ele tem um bom salário, ele falou ali no início, né? Ele ganha 14 mil reais, mas ele nunca acumulou nada. Então agora, a partir de agora, a partir da palestra ali que a gente participou, né, que ele teve comigo, surgiu um medo tardio sobre o futuro. Ou talvez ele sempre teve esse medo, mas ele nunca enfrentou. E agora ele resolveu enfrentar. Eu penso que é mais isso do que o medo só ter surgido agora, tá bom? E diz ele que tem uma responsabilidade emocional com a filha. Uma responsabilidade emocional que vocês vão perceber lá na frente que
isso passa muito por uma falta de diálogo entre ele, entre a filha, entre a família dele, tá bom? Bem, eis o contexto do nosso herói da história. Continuando, qual a síntese financeira aqui do José Roberto? A receita dele, 14 mil reais. De onde vem essa receita? Simplesmente do salário líquido dele. Ele não tem mais nenhum outro tipo de receita. E as despesas dele? 13.870. Olha aqui como é que sobra pouquinho. De onde são as despesas dele? Ele me mandou despesas com moradia, e isso inclui condomínio, água, luz, gás e manutenções diversas. Despesas com alimentação, despesas com transporte, e isso inclui combustível, seguro e manutenção do carro, tá bom? Despesas com saúde, ele já está com 59 ali, né? Plano de saúde, uma consulta médica que o plano não cobria, farmácia, eis despesas do nosso José Roberto relacionadas à saúde. O que mais que a gente tem? Vida e rotina. Lazer, vestuário, assinaturas digitais, né? Netflix, Amazon, sei lá, e academia. O que mais que tem? Ajuda financeira. Ele prestava uma ajuda financeira à filha de 2 mil reais por mês, tá? Veja aqui que já há algo que me chama atenção. A organização dele não é muito boa. Ele não colocou moradia, condomínio 500 reais, água 135, luz 211. Ele colocou moradia 284, 2.840 no total, né? Então, ele poderia pormenorizar cada gasto desse aqui, que facilita o corte em seguida, vocês vão ver, tá bom? Então, isso perfaz um montante de 13.870. Moradia, alimentação, transporte, saúde, vida e rotina, e aqui está lazer, vestuário, assinaturas digitais, academia, e ajuda financeira à filha. Qual o patrimônio do José Roberto? Ele tem um imóvel de 480 mil, que é o apartamento que ele mora. Ele tem um apartamento menor de 235 mil. E onde está esse apartamento menor? Esse apartamento menor, o outro filho morava no apartamento. Então ele dava uma ajuda financeira para a filha de 2 mil e o outro filho morava no apartamento dele, tá bom? E ele tem um carro, um veículo de 85 mil reais, tá bom? Onde a gente chega? Qual o resultado disso aqui? Resultado disso aqui, deixa eu aumentar agora, né? Receitas 14 mil, despesas 13.870. Quanto que sobrava todo mês para ele? 130 reais. Ou seja, a renda dele era praticamente zerada, não é mesmo? Uma ausência total de reservas e uma vulnerabilidade absoluta a imprevistos, tá bom? Bem, então vamos lá. Qual a análise técnica que a gente faz da situação do José Roberto? Há uma falsa sensação de segurança por ser servidor público. Por ser servidor público e por ele, inclusive, se gabar de ter zero dívidas, ele pode entender que ele tem zero riscos. Mas zero dívidas é diferente de ter zero riscos. Por quê? Porque ele tem zero proteção financeira. Vamos supor que aconteça um imprevisto, uma emergência, uma despesa médica que o plano não cobre. Custe 20, 30 mil reais. Como é que ele faz? Ele tem uma dependência absoluta do contra-cheque. Como ele faz? Ele não tem reserva, então qualquer eventualidade quebra o mês. Possivelmente, nesse exemplo que eu dei, de uma despesa médica que o plano não cobre, ele vai se valer do quê? Do consignado. Tá certo? Bem, então a estrutura de despesas dele ela é bastante rígida ali, como a gente vê. Ele tem um gasto de saúde consideravelmente alto, né? Vamos pegar o gasto de saúde dele aqui novamente, ó. Saúde, 2.350, né? Dentro de um orçamento, dentro de uma renda de 14 mil, ele gasta 2.350, quase 15% mais ou menos, né? Um pouquinho mais de 15% com saúde. É uma despesa alta. Então, isso aqui precisa eventualmente ser revisto. O estilo de vida dele é proporcional ao salário. Isso é fato. A gente vê ali que ele não tem grandes luxos e a gente vê que
o orçamento dele comporta o estilo de vida dele, apesar de sobrar R$ 100 por mês, tá? E ele tem um apoio familiar ali que está comprometendo o futuro dele. É um apoio familiar importante, onde ele tem um apartamento dele que está com o filho e ele ainda ajuda a filha com R$ 2.000. E tem o fator idade. Ele já está com 59 anos, a janela dele está encurtada para ele formar patrimônio para uma aposentadoria tranquila. Então o peso do tempo é maior que o aporte. Ele tem pouco tempo e ele tem ainda que fazer os seus aportes. Então ele precisa de uma estratégia precisa. Eu vou até colocar mais coisa aqui, ó, sem erros ou sem grandes erros. O que eu quero dizer com isso? Quando somos jovens, a possibilidade de errar é muito maior. Digamos que você é servidor, entrou com 25 anos ali no serviço público, você tem possibilidade de errar ainda muito. Por quê? Porque você tem muito tempo pela frente, muito tempo para verter uma aposentadoria tranquila, para verter para os seus investimentos, para lá na frente colher frutos. Agora, o José Roberto, com 59 anos, quase 60, ele não pode errar. Se ele investe, por exemplo, 100 mil e erra e cai para 60, 70, ele não tem tempo para recuperar desse erro. Ele não tem tempo para que o investimento recupere. Então, consequentemente, o que ele precisa em termos de investimentos? Investimentos mais seguros, mais conservadores. Tá bom? Então, vamos continuar. O que a gente vai fazer então? Qual o plano de ação para o José Roberto? O plano de ação eu dividi em 4 fases. Essa parte é a parte mais legal. Os primeiros 30 dias, depois de 90 a 180 dias, depois de 6 meses a 1 ano, e o longo prazo, que é o planejamento prático de fato, tá bom? O que ele faz na fase 1, nos primeiros 30 dias? Primeira coisa que ele tem que fazer, uma revisão dos últimos 3 meses dele, dos últimos 3 meses financeiros dele. Ele tem, tá escrito até errado, ó, meses. Ele tem que olhar para os extratos deles dos últimos 3 meses. Ele tem que baixar o extrato e olhar gasto por gasto, despesa por despesa, entrada por entrada, onde o dinheiro está indo e por aí vai. Isso já vai dar um panorama da situação dele. E aí tem que ter uma transparência total entre a família. Ele tem que chamar a esposa dele, ele tem que chamar a filha, o filho. Esse é o núcleo familiar dele. A gente conversou muito, eu e ele, sobre isso. Ele tinha vergonha de ter essa conversa, mas acabou que teve. Vamos lá. Vou até dar um zoom aqui. O Zé Roberto, ele fazia algo que é comum no funcionalismo público, com o servidor público. Ele segura tudo para ele. Ele segura o tranco, ele não divide com a família, muitas vezes, o tranco, a real situação financeira. Ele teve muita dificuldade para conversar com a família. Muita dificuldade. A família não entendia, a família não sabia a real situação dele. Achava que ele ganhava 14 mil, achava que os gastos estavam controlados, achava que ele ajudava o filho e a filha porque ele queria, porque ele podia, e não sabia que, na verdade, qualquer emergência, ele vivia na corda bamba e ele não teria dinheiro para arcar com aquilo. Depois de algumas conversas, depois da gente trocar mensagens, trocar ideias pessoalmente, depois dele ir e vir e voltar, ele sentou e conversou com a família. E a conversa foi muito mais produtiva, foi muito melhor do que ele imaginava, vocês vão ver aqui. Então houve uma transparência total com a família, onde ele explicou a situação. Ele falou, ó, faz anos e anos e anos que eu gasto exatamente o que eu ganho. Eu me controlo demais para não assumir dívidas, mas também eu não consigo juntar nada e isso me preocupa cada vez mais, e inclusive porque eu tô cada vez com mais idade. Eu e sua mãe. Tá bom? O que ele fez em seguida? Ele identificou os vazamentos. Eu falei com ele, José Roberto, divida suas despesas em fixas e variáveis, obrigatórias e não obrigatórias. O que seriam despesas fixas? São aquelas despesas cujo valor não muda muito mês a mês.
Exemplo, condomínio, o valor é sempre R$ 500, não muda muito. Escola, o valor é sempre o mesmo ali, mais ou menos, né? O plano de saúde e por aí vai. O que é despesa variável? É aquela que oscila de um mês para o outro. Exemplo, mercado, alguma despesa com lazer, uma manutenção do veículo, tem mês que é 0, tem mês que é 200, 300, essas são as variáveis. Por outro lado, o que é despesa obrigatória? São aquelas despesas que você não pode deixar de pagar. Exemplo, supermercado, o condomínio, um aluguel. E o que são não obrigatórias? São aquelas que você pode deixar de pagar. Exemplo, um barzinho. Exemplo, um curso de inglês, uma academia. Não é obrigatória. Curso de inglês, academia, o barzinho também são recomendáveis, né? Mas você consegue cortar. Bem, então você dividiu em 4 quadrantes. Fixas, variáveis, obrigatórias, não obrigatórias. Uma despesa fixa, ela pode ser obrigatória ou não obrigatória. Uma despesa variável pode ser obrigatória ou não obrigatória. Com esse quadrante bem dividido, aonde você corta primeiro? Primeiro você corta nas despesas que são variáveis e que não são obrigatórias. Exemplo, o restaurante, o barzinho, o lazer, ele vai estar lá na despesa variável, varia de mês a mês, e não obrigatória. É uma das primeiras que você vai cortar. Fazendo essa divisão, quem nunca fez, já consegue cortar algumas coisas ali. Você percebe que o orçamento já fecha melhor, tá bom? E aí, organização é importante. O que eu falei com ele? José Roberto, meu caro, anote todos os seus gastos. Todos os seus gastos. Não anote somente os gastos grandes, não anote somente os gastos que você lembra. Você vai esquecer de vários, anote todos. Ah, Rodrigo, como eu anoto? De um jeito que você não esqueça de nenhum. Se for num papelzinho, anote no papelzinho. Se for numa planilha, anote numa planilha. Como eu faço? Eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp. Eu coloco assim, dia 1º, gasto com isso aqui, valor. Gasto com isso aqui, valor. Gasto com isso aqui, valor. E aí, no final do dia, eu consolido aquilo numa planilha. Ou no final de 2, 3 dias, na hora que eu sento, tem um tempo, eu consolido aqueles últimos 2, 3 dias. Anotou tudo? Tudo. Dinheiro do flanelinha, 50 centavos, anote. Tudo. Anotou tudo? O mês inteiro? Ah, Rodrigo, anotei tudo, não deixei nenhum de fora. Você guarda aqueles gastos numa gaveta e começa a anotar um outro mês. Não, de jeito nenhum. Não adianta você anotar e não refletir sobre aquele gasto. Não adianta. Anotou tudo? O que eu recomendo? A cada 15 dias ali de anotação de todos os gastos, olhe para aquilo ali, para aquela planilha, para aquele papel e reflita. Quem nunca anotou os gastos, essa mera anotação e depois reflexão já vai fazer com que você economize 5, 10, 15%. Você vai refletir e vai falar, caramba, quanta coisa que não faz sentido e que eu tenho gastado com isso. Você vai ver. Isso muda o jogo, tá? Ele começou a anotar. Começou a ter mais organização. Aí começa um corte suave de despesas. Ele divide em fixas e variáveis, obrigatórias e não obrigatórias. Ele começa a reduzir um pouco o lazer, limitar um pouquinho ali o restaurante, pelo menos nesse início, até que a coisa se equalize, tá? Ele corta a assinatura que ele percebe que ele mal assiste e, anotando todos os gastos, ele identifica supérfluos ali para cortar, tá bom? O que acontece em seguida? Ele começa a formar uma micro reserva de segurança. Micro, ele tem 0. Se sobrar 200, 300 reais a mais e ele já jogar para cá, ele já está evoluindo muito, tá bom? Qual que é o objetivo nessa primeira fase? O objetivo é liberar entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Ele não ganha 14 mil? O objetivo é liberar ali mais ou menos 10%. É isso que dá para fazer quem nunca dividiu as despesas em fixas, variáveis, obrigatórias e não obrigatórias, e quem nunca anotou os gastos e vai passar a anotar e refletir sobre eles, tá bom? Beleza, esse é o objetivo, tá? Mas o que aconteceu na prática com o nosso herói? Na prática, ele economizou R$ 1.020, tá bom? Ele economizou
naquele mês que ele fez isso tudo, R$ 1.020. Guarde esse número, R$ 1.020, tá bom? Bem, continuando a situação do Zé Roberto. Depois desse primeiro enfrentamento ali, ele pode pensar em redução de custos fixos. O que ele precisa rever? O plano de saúde dele. Ele precisa rever o seguro do carro dele. E ele precisa rever o valor das assinaturas. O plano de saúde dele era caro. O plano de saúde dele, junto com as despesas de saúde, ó, ficava em torno de 2.350 para ele e para a esposa. O plano de saúde dele era caro. O plano de saúde do servidor geralmente é mais barato. Eu orientei a rever o plano de saúde, a tentar uma portabilidade de plano, ou a tentar negociar um valor de plano. Seguro do carro também. Ele simplesmente fazia o seguro sem cotar preços e tal. Então, na próxima vez que ele fosse renovar o seguro, eu orientei a rever o seguro também, tá bom? E valor das assinaturas. Ele pagava ali 2, 3 streamings. Ele tinha que ver se aquilo fazia sentido, tá bom? A questão dos filhos. Lembra da conversa que eu falei? Ele conversou com a filha, conversou com o filho, tá? E eu pedi que ele reavaliasse a ajuda da filha. Primeiro de tudo, o que eu falei com ele? Rodrigo, eu ajudo minha filha, tem muitos anos já que eu ajudo ela, eu mando R$ 2.000 para ela. Primeira coisa que eu pensei, primeira coisa que eu falei com ele. Você está de fato ajudando ela? Será que talvez esses 2.000 não a está atrapalhando a alçar voos maiores? Ela viver dependente de você com mais de 30 anos de idade, tendo o trabalho dela, apesar de mãe solteira, faz sentido? Esse tipo de ajuda faz sentido? Não tem outro tipo de ajuda sem ser financeira que talvez esteja faltando e você talvez esteja compensando? Bem, isso é um assunto para ele tratar com a filha, tá? Outra coisa que eu perguntei é se havia possibilidade dele vender o imóvel ao filho. 2.000 ia para a filha e um imóvel ali que ele poderia ter um aluguel daquele imóvel, ele não tinha. Zé Roberto, será que dá para vender esse apartamento para o seu filho? Ele mora lá há alguns anos. O que você acha? Ah, meu filho gosta do apartamento. Legal. Qual o objetivo aqui? O objetivo aqui era liberar, no médio prazo, cerca de 3.000. Como? Como que libera 3.000 aqui, Rodrigo? Revendo o plano de saúde, revendo o seguro do carro, revendo assinaturas ali, talvez diminuindo R$ 500 aqui, diminuindo uns R$ 100 aqui, mais um 100 aqui já dá 700. Talvez, ao reavaliar a ajuda da filha, diminuir de 2.000 para 1.000 ou até parar com essa ajuda, né? Já sobra mais 2.000 e vender o imóvel para o filho ou alugar. O filho paga um aluguel para ele, né? Enfim, dava para ele liberar. O objetivo era entre 90 e 180 dias ele liberar mais 3.000 ali para ele. Lembre-se que já tinha 1.020 liberado aqui, não é mesmo? 1.020 liberado aqui. Mas vamos continuar. O que aconteceu na prática? Olha na prática como a vida nos surpreende. Na prática, ele vendeu o apartamento para o filho. Ele vendeu o apartamento para o filho. Eu vou mostrar aqui a engenharia disso. E ele parou com a ajuda financeira da filha. A filha dele falou, pai, esse dinheiro que você me dava, esses 2.000, eu nem contava com ele. Esse dinheiro, ele ia para a minha poupança, ia para a poupança do seu neto, eu gastava com supérfluo, eu gastava com presentes, eu gastava com viagem, mas é um dinheiro que não me faz falta. Hoje eu tenho um bom trabalho, hoje eu consigo viver bem, hoje eu tenho reservas que você não tem. Então, esses 2.000 eu achei que você dava porque ainda sobrava para você. Mas não, pai. Lhe agradeço por toda ajuda, sempre, mas não precisa mais. Você já me ajudou muito. Foi a conversa que ele teve com a filha. Então, na prática, como ficou a situação do filho? Como é que o filho comprou o apartamento dele? Vamos lá. O filho dele falou, pai, eu consigo comprar o seu apartamento. O apartamento valia 235.000. O que o filho dele fez? Pai, eu tenho FGTS, eu vou resgatar o meu FGTS. Ele resgatou 47.000 do FGTS, financiou pela Caixa
E a parcela ficou R$ 2.005 para o filho. O filho falou, pai, eu aguento pagar essa parcela de R$ 2.005. É justo. E aí o pai dele recebeu 235 mil pelo apartamento. Ufa! Era o valor que o apartamento valia e a partir de agora o pai dele já tem caixa, já tem reserva imediata. Ótimo, né? Foi bom para ambas as partes. E a filha, ele parou com a ajuda financeira da filha. Ele simplesmente parou. A filha não precisava mais daquela ajuda. Começou a sobrar R$ 2.000 por mês, que ele parou de ajudar. Então sobrou 2.000 de uma ajuda que ele dava à filha e parou. Sobrou mais 1.000 de economias que ele fez, que ele viu que dava para fazer. Sobrou então 3.000. Acompanhou até aqui? Sem falar que agora ele tinha um caixa de 235 mil. Bom demais. Vamos então agora para a fase 3. O que diz a fase 3? A fase 3 ela é entre 6 meses e 1 ano. Primeira coisa, formação da reserva de emergência. José Roberto, meu amigo, você precisa formar sua reserva de emergência. Aquele dinheiro para o sequestro, aquele dinheiro para os imprevistos da vida, aquele dinheiro para as urgências. E acredite, elas vão surgir. Qual a minha recomendação? Entre 3 e 6 meses da despesa mensal. A despesa dele não era 13 mil? Então, entre 3 vezes 13, 39 mil e 78 mil. É isso? Eu faltei as aulas de biologia, mas eu acho que é isso. Bem, mas o que eu falei com ele? Coloque 35 mil ali na reserva. Daqueles 235 mil ali, né? Da venda do imóvel, coloque 35 mil na reserva. Ué, Rodrigo, mas a reserva não seria no mínimo de 39? Beleza, já estamos ali com 35. Só o rendimento disso aqui ao longo do tempo vai chegar nos 39, 40 mil, tá bom? Coloque 35. Os 200 que sobra aqui, a gente vai começar a sofisticar um pouquinho mais. 35 na reserva já está ótimo, já está quase no 39, que seria a minha recomendação mínima. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu fechar aqui para a tela ficar mais limpa e dá para a gente projetar tudo que eu quero. Qual o investimento inicial então? 200 mil. 200 mil da venda do apartamento, com mais os 35 ali da venda, né? O apartamento valia 235. O que a gente faz aqui? Lembra que ele não pode errar? Lembra que ele tem que investir mais conservadoramente? Eu recomendei 50% em Tesouro Selic, que é o investimento que simplesmente vai acompanhar o mercado, é o investimento mais seguro do país, é um investimento com risco zero, é um investimento genuíno de todo o país, é um investimento muito melhor que a poupança, né? Mais seguro que a poupança, que vai rentabilizar mais. 100 mil no Tesouro Selic e 100 mil no Tesouro IPCA. O que é Tesouro IPCA? Vai garantir o poder de compra dele. Tesouro IPCA eu te pago a inflação, ou seja, você já vai estar empatando com a inflação, mais, o que é o mais? Mais um prêmio por você ter me emprestado dinheiro. O governo te paga. Tanto o Tesouro Selic quanto o Tesouro IPCA você está emprestando para o governo. Hoje, dezembro de 2025, quando eu vos falo, o Tesouro Selic está em 15% ao ano e o Tesouro IPCA ele te paga inflação, se ela for 3%, paga 3%, se ela for 4%, paga 4%, mais um prêmio de 6%, 6,5%. Então ele te promete inflação mais 6%, ou seja, você vai estar rentabilizando 6% acima da inflação. Excelente. Excelente para o longo prazo, excelente para a aposentadoria dele daqui a 10 anos, não é mesmo? Vamos continuar. Começou a sobrar 3 mil por mês para aposentadoria, não é mesmo? Não começou a sobrar 3 mil, que era 1.000 lá dos gastos que ele cortou, e mais 2 mil que ele parou de ajudar a filha. Guarde esse número. A gente vai investir ele aqui, ó, no planejamento prático que vai vir em seguida, tá bom? E revisão trimestral. Reveja trimestralmente se a reserva de emergência está te atendendo, se esses investimentos aqui estão confortáveis, você está confortável de mantê-los. E se esses 3 mil está fazendo sentido. É uma revisão rápida, é uma reflexão rápida, tá ok? Vamos agora para a parte mais legal, a fase 4. Fase 4 do nosso plano de ação, é quando ele põe a mão na massa de verdade. Vamos lá.
Qual o planejamento prático que eu fiz aqui para ele? Investimento mensal. Não sobrou 3 mil? Você vai colocar em Tesouro Direto, que você já tem 200 mil, mais R$ 1.000 em Selic, mais R$ 1.000 em IPCA. Aqui vai garantir que você esteja protegido, que você tenha caixa, você tenha liquidez, e aqui vai te proteger da inflação, vai proteger seu poder de compra. 1.000 aqui, 1.000 aqui. Falta 1.000, Rodrigo, onde eu coloco? Fundos imobiliários. Reinvestir nos aluguéis. Talvez você não saiba, fundos imobiliários pagam aluguéis mensais, a maioria deles, e os que eu recomendo pagam. Então você tem lá R$ 1.000, isso vai render, em média, hoje em dia, dezembro de 2025, 1%, 1,1% de aluguel. Você tem R$ 100, vai te dar R$ 1 de aluguel, 1,10 de aluguel, tá bom? Então isso eu recomendo que você reinvista. Isso vai gerar um efeito bola de neve no longo prazo, tá bom? Então esses R$ 1.000 ele coloca aqui em fundos imobiliários. O que eu quero com isso? Eu quero renda fixa, que é o nosso Tesouro Direto, esses 2 produtos do Tesouro Direto, mais uma diversificação futura, que é ele investir em fundos imobiliários, tá bom? Esse investimento ele vai fazer mensalmente. Veja que ele vai ter que ter uma disciplina durante 10 anos. Isso é muito importante. É difícil sobrar R$ 3.000 e você investir em janeiro, depois em fevereiro, depois em março? Não. Vai começar a sobrar os 3.000? Eu faço isso em janeiro, faço isso em fevereiro, faço isso em março. Só que ao longo do tempo é difícil manter essa constância, essa disciplina. Quando você começa a ter dinheiro, tudo passa a ser comprável. E se você quiser comprar alguma coisa? Você tem que ter a disciplina de investir, a disciplina de fazer aquele aporte mensal, a disciplina de ver o investimento crescer, rentabilizar aos poucos. Mas veja, daqui a pouco eu vou te mostrar, falta pouco para te mostrar como isso tem um poder explosivo lá na frente. Falta pouco para eu te mostrar. Vamos lá. Isso é o investimento que ele vai fazer mensalmente. Eu ainda o aconselhei a fazer um investimento anual. Ele ganha 14 mil. 13º dele, vamos dividir ali por 3, dá mais ou menos 5 mil. Pegue 1/3 do seu 13º e invista anualmente. Então serão 10 investimentos, né, que falta 10 anos para ele aposentar. Falta 11, mas eu fiz em cima de 10. De 5 mil. E o terço de férias? 1/3 de férias de 15 mil, mais ou menos que ele ganha, dá 5 mil. Pegue 2 mil e invista. Então ele vai fazer um investimento anual de 7 mil. Durante 10 anos, ele vai investir 70 mil a mais. Ele vai pegar 1/3 do 13º dele e mais 1/3 do terço de férias e vai investir anualmente, tá? Poxa, Rodrigo, ele não vai curtir as férias e tal? Então, gente, o que acontece? Ele nunca se preocupou com reserva, ele nunca se preocupou em investir. Então ele precisa abrir mão de algumas coisas. Ele pode curtir as férias, mas desde que ele se programe e desde que ele invista isso aqui. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E dá para curtir as férias do mesmo jeito se ele se programar direitinho. Quais as projeções? Isso aqui é demais. Eu fiz um cenário pessimista, eu fiz um cenário conservador e eu fiz um cenário otimista. Mas olha só, o otimista está conservador também, tá? Hoje, a nossa taxa de juros, a Selic, hoje, dezembro de 2025, é de 15%, tá? 0,6% ao mês é extremamente pessimista. Então, se ele fizer isso aqui, aqueles 200 mil iniciais, mais um aporte de 3 mil nesses produtos, mensal, mais um aporte de 7 mil anual, dividindo aqui nesses produtos, esses 7 mil, quanto que ele tem num cenário pessimista na hora que ele se aposentar? Ele tem 1.150.000. Isso mesmo que você ouviu. Ele se torna milionário em 10 anos. Ele se torna milionário em 10 anos. Muito difícil? Muito fora da realidade fazer aquilo ali? Eu diria que não, né? E eu acho que você precisa concordar comigo. Vamos para um cenário conservador, no meio termo ali. 0,8 ao mês. Hoje é fácil um rendimento de 1% ao mês livre de imposto. Mas vamos lá, 0,8 ao mês. Quanto que ele tem no final?
1.370.000. Bom, né? Até os 60 anos ele não juntou nada e com um movimento pequeno ele tem 1.370.000. Depois de 10 anos de disciplina. Depois de 10 anos de disciplina. Vamos lá, e num cenário otimista? 1% ao mês. Hoje é fácil conseguir 1% ao mês livre de imposto. Vamos lá. Quanto que ele teria no final, nosso herói? 1.570.000. Mais de 1,5 milhão de reais. Tá? E tem mais, galera. E tem mais, olha só. O que é o mais que tem aqui? Ainda tem a aposentadoria dele como servidor público de 14 mil. Ainda tem essa aposentadoria dele para o resto da vida de 14 mil. Vamos lá. Vamos supor que o José Roberto, nosso herói, se aposentasse com 70 anos e projetasse que iria morrer aos 90. Tá? Quanto que ele poderia gastar todo mês para zerar essa economia dele? Ou seja, para cumprir a missão. Quanto? Nesse cenário pessimista, ele poderia gastar R$ 12.660 todo mês, até os 90 anos. Pergunta que eu faço, com 85, 86 anos, ele gostaria de gastar 12 mil mais os 14 da aposentadoria? Talvez não. Então ele pode gastar 30 por mês, ali ainda com 70, né? E nesse cenário conservador aqui, ele poderia gastar 15 mil por mês, além de ter os 14 da aposentadoria. E no cenário otimista, eu diria que hoje é o mais realista, inclusive, ele poderia gastar R$ 17.290 todo mês. Mais os 14 mil, ele tem R$ 31 mil para gastar todo mês. Por conta de 10 anos de disciplina. Faz sentido? Eu viajei demais aqui? Se eu viajei, fale nos comentários, a gente enfrenta uma situação distinta. Traga a situação. Fale, mas a filha abriu mão dos 2 mil. Beleza. Vamos refazer com a filha não abrindo mão dos 2 mil e a gente chega em números que vão oferecer ao Zé Roberto uma aposentadoria tranquila. Me mande o seu caso prático que eu analiso. Tá bom? Então vamos lá. Enfrentada a situação do nosso herói, qual a conclusão que a gente chega sobre o Zé Roberto? Qual a conclusão? Qual a mensagem central da história de hoje, do caso prático de hoje? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Sem dúvida, o melhor momento para começar a investir foi ontem. Mas o segundo melhor momento é hoje. Tá? Nunca é tarde. E o tempo, agora, ele vale muito mais do que dinheiro. O tempo do José Roberto agora, a possibilidade de escolhas que ele passou a ter depois que ele começou a juntar dinheiro, passa a ser muito maior. E nada como você ter escolhas, tá? E o que eu bati muito na tecla, disciplina, disciplina, disciplina. Consegue entender aqui que a disciplina é a chave da tranquilidade futura? Olha como a vida dele estava caótica, como qualquer imprevisto, e imprevistos acontecerão. Colocariam em ruim na vida financeira dele, de quem nunca teve dívidas. E olha como agora ele tem uma tranquilidade, ele dorme tranquilo. Ele vive melhor, ele trabalha melhor, ele produz melhor. Qual o aprendizado que a gente tira daqui? O grande aprendizado que a gente tira, primeiro de tudo, transparência salva. A transparência dele com a esposa e com os 2 filhos salvou a situação financeira dele, alinhou objetivos, o filho comprou o apartamento dele, a filha abriu mão de uma ajuda que ele dava e que era quase um hábito e que ela nem precisava. Claro que 2 mil sempre ajuda, mas não faziam falta para ela a ponto dela precisar totalmente daquilo. E aqueles 2 mil que era dele voltou para ele. E aí, isso aqui é muito importante, isso aqui é ele que me falou. Rodrigo, não dever é muito diferente de estar preparado. Eu me gabava de nunca ter dívida, mas eu não estava preparado para nenhum imprevisto. Eu dei foi sorte de nunca ter tido imprevisto. Reserva de emergência é proteção, ela não é luxo. Ela não é luxo. Aposentadoria do servidor público que tem salário garantido, previsibilidade,
benefícios, 13º, terço de férias. Exige estratégia e constância. Com estratégia e com constância, olha como você pode se aposentar milionário. É possível sim. É possível. Basta você querer ter disciplina. E a aposentadoria que você terá depende do que você começa hoje. Não da idade que você tem. Conseguiu entender? Ele começou hoje, com 60. Ele precisou trabalhar até os 70, ele queria trabalhar, ele gostava do que ele fazia, mas ele se aposentou milionário. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Eu adorei enfrentar esse caso. Eu adorei falar sobre a situação do Zé Roberto. Adorei, adorei. Fez todo sentido para mim. E se você é servidor público, está pensando no futuro, lembre-se disso. Não importa a idade para começar. O melhor dia para começar, como eu disse, foi ontem. Mas o segundo melhor dia é exatamente hoje. Se esse caso te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal. Venha comigo construir uma aposentadoria com clareza, com segurança, sem medo do amanhã. É isso que a gente fala aqui. Obrigado e até a próxima.